Era noite silenciosa, e a cela de Santa Catarina de Bolonha estava mergulhada em oração quando uma visão a tomou por completo. Diante de seus olhos espirituais, a cena de uma alma que deixava o corpo se abriu como uma janela eterna. Era como se o céu a conduzisse a contemplar uma experiência de quase morte, um daqueles instantes em que a vida e a eternidade se encontram. Catarina descreveu que viu uma alma desprender-se do corpo e ser conduzida a um caminho de luz intensa, mas que ao invés de permanecer na paz, de repente foi confrontada por uma verdade duríssima, um pecado que parecia pequeno aos olhos humanos, mas que pesava como uma corrente de ferro diante do tribunal de Cristo. Nesse momento, ela ouviu a voz do próprio Senhor Jesus, firme e amorosa, revelar que esse mesmo pecado estava arrastando milhões de crentes ao inferno, não por falta de fé em palavras, mas por falta de fidelidade em obras. Catarina tremia, porque compreendia que não se tratava de pecados ocultos de desconhecidos, mas de faltas cometidas por aqueles que se consideravam de fé viva. O Senhor dizia: eles me chamam com os lábios, mas não me seguem com o coração. O pecado da hipocrisia e da indiferença os devora como fogo secreto, e quando chega a hora da morte, encontram-se sem raiz em mim. Catarina compreendeu então que o maior engano dos crentes não era o de não conhecer a verdade, mas o de conhecê-la e não vivê-la. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A experiência mística prosseguia, e a alma que Catarina contemplava parecia suplicar por uma segunda chance. Ela se lembrava de todas as vezes em que proclamara o nome de Cristo, de todas as reuniões e orações públicas em que estivera presente, mas ao mesmo tempo percebia que nunca havia deixado o coração se converter de verdade, nunca havia perdoado com sinceridade, nunca havia renunciado ao orgulho ou à vaidade. Catarina descrevia que a luz se transformava em escuridão ao redor daquela alma, e a presença de Jesus, que antes parecia tão próxima, agora era sentida apenas como distância e julgamento justo. Não havia ódio no olhar de Cristo, apenas uma dor infinita, a dor de ver um filho que escolheu a aparência da fé e não a sua substância. Nesse instante, Catarina entendeu que a hipocrisia espiritual era uma das armas mais terríveis que o inimigo usava, porque enganava até mesmo os que se acreditavam salvos. Era como uma veste bonita, mas apodrecida por dentro. Jesus lhe mostrou que muitos crentes se perdiam não por falta de oração exterior, mas por não terem permitido que a oração transformasse sua vida em obras de amor, justiça e pureza. E assim, em suas visões, Catarina sentia a urgência de clamar aos vivos: não basta confessar com os lábios, é preciso viver com o coração, porque no instante da morte, tudo que fica exposto é a verdade interior. Essa experiência a marcou para sempre, e ela passou noites chorando em intercessão pelas almas que ainda tinham tempo de voltar-se sinceramente ao Senhor. Santa Catarina de Bolonha, após contemplar aquela visão da alma que se dizia crente, mas que nunca havia se convertido de coração, passou a perceber em suas orações que esse mesmo drama se repetia em milhares de outras almas. Não era apenas um caso isolado, mas um retrato universal da fé vivida pela metade. Ela dizia às suas irmãs: o Senhor me mostrou que o inferno se enche não apenas dos que o rejeitam abertamente, mas também daqueles que o proclamam sem viver o que proclamam. Esse era o peso do pecado da hipocrisia espiritual, que se disfarça de devoção, mas nega a cruz no cotidiano. Catarina via com clareza que muitos se enganavam pensando que bastava frequentar ritos, rezar fórmulas ou ter um título de crente, mas na hora da morte,
O que o olhar de Cristo examina não são os rótulos, mas a verdade do coração. Jesus lhe revelou que a indiferença, o orgulho espiritual e a duplicidade eram chagas que arrastavam multidões ao abismo. Ela via almas que durante a vida haviam até pregado, aconselhado, participado de assembleias e cultos, mas que nunca haviam permitido que a graça transformasse suas atitudes. Em suas visões, Catarina testemunhou anjos se afastando de tais almas no momento da morte, porque nada podiam fazer contra a livre escolha de viver apenas de aparência. Padre Pio confirmava esse mesmo drama em sua época. Muitos que se aproximavam dele diziam que já rezavam, que já frequentavam os sacramentos, mas o santo lhes respondia com firmeza: não basta parecer bom, é preciso ser bom. Não basta parecer santo, é preciso ser santo. Ele reconhecia que o maior perigo para os cristãos não era o ateísmo declarado, mas a frieza de quem se acostumava a viver uma fé superficial. Quantos se confessavam por hábito, mas sem arrependimento sincero? Quantos rezavam com os lábios, mas com o coração cheio de rancor? Pio dizia que o inferno estava cheio de crentes que acreditavam que bastava a aparência, e se lamentava por não terem ouvido os avisos a tempo. Maria Sima, por sua vez, nas muitas vezes em que foi visitada por almas do purgatório, também relatava essa dor. Diversas almas lhe confessaram que a causa de sua purificação era justamente a fé vivida sem verdade. Uma delas dizia: eu estava sempre na igreja, mas não deixava Deus mudar meu coração. Minha vida era uma máscara, e agora preciso expiar cada momento de indiferença. E Sima reforçava: pior ainda era quando a alma, em vez de parar no purgatório, se fechava tanto à graça que caía diretamente no inferno, sem retorno. As experiências de quase morte, EQM, relatadas por muitos ao longo da história, também confirmam essa advertência. Há quem, ao ser arrancado da vida por alguns instantes, tenha visto não apenas a luz do céu, mas também a seriedade do julgamento. Muitos dizem ter ouvido a voz de Cristo questionando não sobre o que disseram, mas sobre o que viveram. Mostra-me o teu amor. Não apenas as tuas palavras, assim testemunharam alguns que retornaram. Esses relatos ecoam exatamente a visão de Catarina. A hipocrisia espiritual não se sustenta diante da luz da verdade. É como uma veste de vidro que se quebra no primeiro toque da eternidade. Catarina sentia esse peso e chorava por horas em intercessão, pedindo que os vivos acordassem antes de ser tarde. Ela alertava: não digais apenas Senhor, Senhor, se não estáis dispostos a obedecer, porque no juízo, vossas palavras se tornarão acusações contra vós mesmos. Esse é o pecado que leva milhões de crentes ao inferno. Viver de aparência, falar de Cristo sem viver como Cristo, usar o nome de Deus sem deixar que Ele transforme a vida. É por isso que tantos se perdem mesmo crendo. A fé sem obras, dizia Catarina, é chama sem fogo, luz sem calor, corpo sem alma. E Jesus lhe mostrava que o inferno estava cheio não de ateus convictos, mas de crentes mornos que nunca se decidiram de verdade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Em suas meditações, Catarina descrevia que as almas desses crentes mornos chegavam diante de Deus cheias de justificativas. Mas eu rezava, eu frequentava, eu acreditava. Mas a luz de Cristo revelava imediatamente a falta de amor verdadeiro, a ausência de caridade, a dureza do coração. E nesse momento nada mais podia ser feito, porque o tempo da conversão já havia passado. Catarina dizia que esse era o maior tormento,
A alma se via diante da verdade e reconhecia que se enganou a si mesma. Ela se lembrava de suas boas obras feitas apenas para ser vista, de suas orações ditas apenas para impressionar, de suas penitências praticadas sem amor. Tudo isso se desfazia como fumaça diante do olhar de Cristo. E assim, em suas visões, Catarina compreendia que a indiferença espiritual é um veneno sutil, porque não é percebida como pecado grave até que seja tarde demais. Por isso Jesus lhe mostrou esse pecado como um dos que mais arrastam almas ao inferno, especialmente entre aqueles que se julgam seguros. Santa Catarina de Bolonha, ao receber de Cristo a revelação de que milhões de crentes se perdiam por causa da hipocrisia espiritual e da indiferença, passou a discernir com mais clareza como esse pecado se infiltrava sorrateiramente na vida cotidiana. Não se tratava apenas de escândalos evidentes, mas de pequenas omissões que, acumuladas, apagavam a chama da fé. Catarina descrevia em suas orações que via muitos homens e mulheres que iam à missa, participavam de novenas, seguravam um rosário nas mãos, mas cujos corações estavam frios, distantes, preocupados apenas com aparências e reconhecimento. Eles rezavam com os lábios, mas seus pensamentos vagavam. Ofereciam palavras piedosas, mas não perdoavam os irmãos. Acendiam velas diante do altar, mas mantinham dentro de si rancores e vaidades. E Jesus lhe dizia: esse é o pecado que mais fere meu coração, o culto exterior sem amor verdadeiro, a fé de fachada que não gera conversão. Catarina compreendia que essa duplicidade é como vestir um belo manto para esconder a ferida que nunca é curada. Aos olhos do mundo parecem santos, aos olhos de Deus são túmulos caiados. Ela dizia que em visão, via essas almas se aproximando do altar, mas o altar parecia fugir delas, porque não havia entrega real. Era um espetáculo vazio, e o inimigo se aproveitava disso para mantê-las mornas, enganadas com a ilusão de salvação. Esse pecado se manifesta nas pequenas escolhas. No crente que fala de amor, mas não ama em casa, no religioso que ensina sobre perdão, mas guarda rancor, no fiel que denuncia pecados alheios, mas nunca examina o próprio coração, no pregador que proclama a verdade, mas busca apenas aplausos. Santa Catarina dizia que esses são os sinais da fé hipócrita, que engana os outros e, pior ainda, engana a si mesma. A indiferença espiritual é irmã dessa hipocrisia, porque se mostra em atitudes como o costume de rezar apenas por hábito, sem coração, de confessar-se sem arrependimento, de comungar sem amor, de passar pela vida sem vigiar os próprios atos, acreditando que tudo está bem. Catarina descrevia que via muitas almas que durante a vida se enganavam dizendo: sou melhor do que muitos, participo das coisas da igreja, Deus vai me entender. Mas na hora da morte, essas desculpas se desmanchavam como areia levada pelo vento. O olhar de Cristo não se impressionava com palavras ou títulos, ele sondava o coração, e onde não havia amor, havia condenação. Jesus mostrou a Catarina que esse pecado era ainda mais perigoso porque se escondia atrás de uma máscara de piedade. O ladrão sabe que rouba, o adúltero sabe que trai, mas o hipócrita não reconhece a própria culpa, acreditando que já está salvo. E por isso cai com mais facilidade no abismo porque não sente necessidade de conversão. Esse é o drama de milhões de crentes. Acreditam que o simples fato de carregar o nome de cristão ou de participar de cerimônias basta para garantir o céu. Catarina via que quando morriam essas almas eram surpreendidas pelo juízo e gritavam: mas eu rezava, mas eu acreditava. E Jesus lhes respondia: rezavas com os lábios, mas não com o coração. Acreditavas em tua própria justiça,
mas não na minha misericórdia. Nunca me deixaste transformar tua vida. Esse diálogo doloroso era repetido em suas visões, e Catarina chorava por compreender que milhões seguiam pela mesma estrada, convencidos de que bastava proclamar sem viver. A hipocrisia e a indiferença transformavam a fé em teatro, e o teatro não salva. Santa Catarina orientava suas irmãs e todos os que a ouviam a fugir desse pecado com armas muito concretas: sinceridade diante de Deus, confissão frequente, oração com o coração, caridade silenciosa, amor vivido em atos simples. Ela dizia: orai menos com os lábios e mais com a vida. Orai com a vossa paciência, com o vosso perdão, com o vosso silêncio diante das ofensas. Essa é a oração que sobe ao céu. Ela compreendia que a única forma de vencer a hipocrisia era unir verdade interior à prática exterior. Não basta rezar, é preciso rezar de verdade. Não basta confessar, é preciso arrepender-se. Não basta comungar, é preciso amar a Eucaristia e viver dela. Maria Sima confirmava isso ao relatar as dores das almas do purgatório. Muitos sofrem porque rezaram muito, mas sem amor, participaram de ritos, mas sem conversão. Agora precisam purificar cada indiferença como fogo. Padre Pio também advertia: Deus não quer apenas palavras, mas corações. Se teu coração não está com Deus, tua oração não tem força. Esse pecado se manifesta também na omissão. Quantos deixam de praticar a caridade porque dizem: alguém fará por mim? Quantos deixam de anunciar a verdade porque têm medo de críticas? Quantos deixam de se confessar porque acreditam que seus pecados não são tão graves? Essa indiferença é como dormir enquanto a casa pega fogo. Catarina dizia que o maior triunfo do inimigo é fazer a alma acreditar que está segura quando, na verdade, caminha para o abismo. Por isso Jesus lhe revelou esse pecado como o mais mortal de todos, porque arrasta multidões sem que percebam. O hipócrita espiritual não grita contra Deus, mas vive como se ele não existisse. Essa duplicidade mata a fé. É como um corpo sem sangue, aparentemente inteiro, mas já sem vida. O antídoto, Catarina insistia, está na vigilância. Vigiar é reconhecer a própria fragilidade, pedir perdão sempre, cultivar o amor em cada gesto. É transformar a fé em vida e não em fachada. Ela exortava: não digais Senhor, Senhor, sem que o vosso coração vos acompanhe. Não celebreis o altar se não vos entregardes também como sacrifício. Não proclamais a palavra sem que ela vos fira primeiro. Essa era a cura contra a hipocrisia: unir fé e vida, unir palavras e obras. Catarina via em suas visões que as almas sinceras, mesmo com muitas falhas, encontravam misericórdia no juízo, porque nunca fingiram. Reconheciam suas quedas, pediam perdão, lutavam para recomeçar. Já os hipócritas que escondiam suas faltas e se contentavam com aparências, não encontravam escapatória, porque não havia verdade neles. A sinceridade, mesmo na fraqueza, salva. A falsidade, mesmo na aparência de virtude, condena. E por isso Jesus mostrou a Catarina que esse pecado está levando milhões de crentes ao inferno. Não por falta de conhecimento, mas por falta de verdade. A indiferença espiritual é como um gelo que apaga a chama do espírito. E a hipocrisia é como um véu que cobre a luz da graça. Quem vive assim, escolhe a morte mesmo proclamando a vida. Essa é a armadilha mais sutil e mais perigosa. E a advertência do céu é clara: ainda há tempo de abrir o coração, ainda há tempo de deixar a fé se tornar vida. Mas esse tempo não é infinito. Quando a morte chega, as máscaras caem, e a verdade é revelada sem véus. Santa Catarina de Bolonha, depois de contemplar tantas almas se perdendo por causa da indiferença e da hipocrisia espiritual,
não descansava em sua vida de oração. Cada lágrima que derramava no silêncio de sua cela era uma súplica ao Senhor: dá aos vivos a consciência de que ainda é tempo. Dá-lhes a graça de não se deixarem enganar pelas aparências. Ela compreendia que o maior engano do inimigo não era convencer as pessoas a negar Deus abertamente, mas fazê-las viver como se o amassem de boca, enquanto o coração permanecia frio. Esse pecado era o mais mortal, porque se escondia sob o véu da devoção aparente, e por isso mesmo arrastava milhões de crentes ao inferno sem que percebessem. Catarina via que no juízo não haverá lugar para máscaras, nem para desculpas, nem para justificativas, mas apenas para a verdade interior. Jesus mesmo lhe mostrará que não bastava dizer Senhor, Senhor, mas era preciso viver como servos fiéis, com obras de amor, pureza de intenções e sinceridade de coração. Ela ensinava que a única forma de não cair nessa armadilha era unir cada gesto, cada palavra, cada oração a uma entrega real, mesmo na fragilidade, mesmo com quedas. Porque Deus perdoa 1000 vezes o que é verdadeiro, mas rejeita uma só vez o que é falso. A alma sincera pode cair e se levantar, mas o hipócrita se perde porque nunca reconhece sua queda. Por isso a advertência era clara: ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de rasgar o coração diante de Deus, ainda há tempo de abandonar a indiferença e a duplicidade. Muitos santos confirmaram esse chamado. Padre Pio dizia: Deus não pede perfeição, mas verdade. A sinceridade é a primeira virtude. Maria Sima relatava que as almas mais aliviadas no purgatório eram aquelas que sempre buscaram ser transparentes com Deus, mesmo na fraqueza. Já as que viveram na indiferença sofriam tormentos longos, e muitas que persistiram na hipocrisia foram condenadas sem retorno. Irmã Maria Gabriela, em Revelações à Irmã Maria da Cruz, também reforçava que o inferno está cheio de crentes que acreditaram que sua fé aparente era suficiente. E tudo isso confirma o que Santa Catarina viu: o juízo não julga aparências, mas a essência. Por isso não adia a conversão, não confie apenas em palavras ou ritos, mas viva de verdade o Evangelho. Hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. E diante desse chamado, Catarina nos convida a uma oração sincera, que feche as portas da hipocrisia e abra o coração à graça. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem justificativas, sem disfarces. Rasgo meu coração diante do Teu olhar e reconheço minhas falhas. Liberta-me da indiferença, cura-me da hipocrisia, dá-me um coração puro e verdadeiro. Não permitas que eu viva de aparências, mas que eu Te ame em espírito e em verdade. Dá-me a graça de me converter agora, enquanto ainda é tempo, para que no dia da minha morte eu possa ouvir de Ti não a reprovação, mas o convite eterno: vinde, bendito de meu Pai, possuir o reino preparado para vós. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.